Bem, gente, a gente continua lá em Brasília acompanhando o desfile de 7 de setembro agora para conversar com a Luciana Verdolim, porque ela está acompanhando de perto o desfile. Alguns tanques estão passando bem atrás da Lu. Tudo bem, Lu? Onde é que você está? Explica pra gente. Olha, o barulho aqui está muito alto, eu não sei se eu te entendi direito, mas o presidente Lula está acompanhando o finalzinho aqui do desfile militar, que já está entrando nos momentos finais com a tropa motorizada do Exército Marinho e Aeronáutica. Foram 6 mil militares desfilando hoje aqui em Brasília, que esse desfile, né? Essas comemorações do 7 de setembro, segundo o governo, são importantes para lembrar a população da importância da democracia, da soberania. Lembrar também, segundo o próprio governo federal, que os símbolos nacionais não são exclusividade dessa ou daquela orientação, daquela ideologia política. Expectativa de público aqui na esplanada de 30 mil pessoas de manhã. Logo no iníciozinho da manhã a gente viu o público muito pequeno, mas agora há pouco até encheu as arquibancadas. As arquibancadas estão bastante movimentadas e na área central da esplanada dos ministérios a gente vê também uma grande movimentação de pessoas, mas não dá para dizer se esse público foi alcançado e os organizadores também não têm essa informação, pelo menos por enquanto. Muitos servidores públicos dos ministérios foram chamados, foram convocados, inclusive, quase, para participar desse evento. O presidente Lula, a primeira-dama Janja, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal participam aqui das comemorações e Lula, logo depois, saindo daqui do desfile, rapidamente, ele embarca para a reunião do G20 na Índia. Ei, Lu, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolim, direto aí do desfile na esplanada dos ministérios. A gente está aqui mobilizado, jornalismo da Jovem Pan, no Brasil inteiro mobilizado para te trazer as melhores imagens e informações sobre o dia de hoje. Eu vou para um rápido intervalo para você que está no rádio, hein? São 10h28. E para você que está aqui com a gente na televisão, a gente vai agora para o interior de Minas Gerais, para Patos de Minas. Jovem Pan mobilizada em todo o país e o Flávio Souza tem informações de como é que está a movimentação aí na cidade, né, Flávio? Bom dia. Vai lá. Bom dia, Paulo Matias, bom dia para toda a bancada do Morning Show. O desfile e a sessão cívica que aconteciam aqui em Patos de Minas acabaram neste momento com a participação de aproximadamente 15 mil pessoas. E neste ano há um detalhe interessante, acompanhando o debate de vocês aí no estúdio, é que aqui em Patos de Minas, no ano passado, nós tivemos muitas pessoas com camisetas da seleção brasileira, vestidas de verde e amarelo. E neste ano essas pessoas não vieram, não participaram, ou pelo menos não usaram essas camisetas verde e amarelo por aqui. Essa é uma região mais agrícola do interior do estado de Minas Gerais, a segunda maior bacia leiteira do Brasil, e no ano passado houve essa presença um pouco mais massiva dessa camiseta da seleção brasileira, pelo menos aqui em Patos de Minas. E o clima de pacificação, o clima de tentar colocar o 7 de setembro como um feriado nacional, foi o que prevaleceu aqui em Patos de Minas. Inclusive o prefeito do município, Luiz Eduardo Falcão, fez questão de enaltecer que o 7 de setembro deve ser comemorado por todos os brasileiros, deve ser comemorado por toda a nação, e não apenas uma comemoração que seria de um partido ou de um político. Mas, agora que o evento terminou, as pessoas comentando também as situações aí em Brasília, inclusive muita gente ligada aqui no Morning Show e acompanhando o debate que acontece aí com vocês. O desfile terminou, agora a agenda da cidade é aquela agenda paradinha, não acontece mais nada, acabando por aqui as celebrações. Cerca de 15 mil pessoas, portanto, participaram deste evento aqui no interior de Minas Gerais. Paulo. Muito bem, obrigado, Flavião. Direto de Pato de Minas, a Jovem Pan mobilizada também em Minas Gerais. Eu vou sair de Minas Gerais, a gente segue direto para São Paulo, porque a Bia Manfredini está acompanhando a agenda do governador Tarcísio e do prefeito Ricardo Nunes, né, Bia? Por onde você anda? A Bia. É sim, Paulo, eu estou aqui no Sambódromo do AMB, na capital paulista, Sambódromo que recebe tradicionalmente esse desfile de 7 de setembro, que acontece já há algumas horas, começou entre 8h30 e 9 horas da manhã e neste momento a gente acompanha o desfile das tropas do Exército. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, assistem aqui ao evento. Nós estamos um pouco longe deles neste momento, porque a área da imprensa é separada
entrada do palanque, ali do palco, onde colocaram as autoridades. Junto deles está o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Anaf. A previsão é que a cerimônia por aqui vá até mais ou menos 12h30 e que não teremos discurso nem do governador Tarcísio de Freitas e nem do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. É de praxe que não tenha discurso nessa data e o que eu consegui apurar é que o objetivo de Tarcísio e de Ricardo Nunes era manter dessa forma um evento bem protocolar para que eles não saíssem da data cívica, para evitar que esse evento fosse político. Então não teremos discurso. A gente está assistindo aqui ao desfile e conseguimos ver o público também. Tem bastante gente aqui no Sambódromo do AMB. A presença do público aumentou, principalmente depois que o tempo deu uma melhorada. A gente tinha um tempo bem carrancudo, bem fechado no início do dia, muito vento, bastante frio. Agora saiu um solzinho, melhorou a temperatura, 20 graus mais ou menos aqui em média. Então o clima está mais agradável para quem quis vir assistir. Até 30 mil pessoas cabem aqui no Sambódromo do AMB. Interessante a gente ressaltar, Paulo, que havia uma expectativa durante toda essa semana da presença ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em São Paulo. Os aliados dele no início da semana queriam que ele viesse acompanhar o desfile por aqui, esperavam um convite formal partindo de Tarcísio ou de Ricardo Nunes. Esse convite não aconteceu. O que eu apurei é que Tarcísio disse nos corredores do Palácio dos Bandeirantes que não era necessário um convite formal para Bolsonaro, já que os dois são muito próximos, são amigos, e Bolsonaro poderia aparecer se assim quisesse, ele que é padrinho político de Tarcísio, né? Já com o Ricardo Nunes tem um outro problema, os dois tiveram uma desavença nessa parceria que estão tentando fechar para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Então os dois se desentenderam aí nessa semana, essa parceria está correndo risco. Bolsonaro, por fim, não compareceu, ficou em Brasília. E só para a gente fechar, Paulo, é interessante pontuar que Tarcísio não fala, né, neste 7 de setembro de 2023, ao contrário do que já aconteceu em outras datas. No ano passado, por exemplo, ele esteve na Avenida Paulista, quando ainda era ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, subiu num carro de som, discursou nessa data, inclusive elogiou o ex-presidente. Hoje, então, como governador, a expectativa é que o evento se mantenha dentro do protocolo, como uma data bastante cívica e evitando aí o cunho político. Muito bem, Bia, obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini, direto do complexo do AMB, acompanhando os desfiles e a agenda do governador Tarcísio e também do prefeito Ricardo Nunes. Para você que está no rádio e sintonizou agora na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 33 minutos, feriado de 7 de setembro, e a gente está mobilizado em todo o Brasil acompanhando os desfiles de 7 de setembro. Ô Dantas, você me pediu a palavra porque, pelo que eu te conheço, você quer botar um foguinho por aqui, né, meu amigo? Ô, Paulinho, eu queria perguntar aí pro Mano se ele sentiu falta do Fufuca e do Silvinho, os novos ministros, que não apareceram no 7 de setembro do Lula. Pois é, o Silvio Costa Filho não é muito chegado nesses eventos assim, não, né? Ele gosta mais de estar perto de estruturas como o metrô, do Recife, que o grupo político dele administrou durante muitos anos, está numa situação assim, teve até um blackout no início desse ano, do nível de sucateamento que chegou o metrô do Recife. Parece que o presidente Lula achou muito competente a atuação do grupo político, resolveu dar a estrutura de portos e aeroportos. Então, acho que ele tá mais pensando nos portos e aeroportos agora do desfile. Ô Cláudio, fecharam ontem a reforma ministerial, né? Como é que você viu? Não, pois é. Deixa eu só pegar o gancho aqui do Mano, Paulinho, porque ele falou que o Silvinho gosta de estar perto do metrô. A gente, essa semana, teve uma audiência do Luciano Coutinho, que foi presidente do BNDES e hoje é um consultor da área militar. Eu também não vi o Luciano Coutinho aí na arquibancada do 7 de setembro, mas ele também gosta, agora que está perto aí de blindados e caças e afins e submarinos. Agora, reforma ministerial. Eu agradeço ao Lula por ter definido finalmente essa novela que se arrasta 3 meses, porque a gente já ficava até meio assim, vamos falar de reforma ministerial, mas de novo, né, a gente não tinha desdobramento desse impasse, né? Afinal das contas, ele confirmou uma apuração daqui da Jovem Pan, do nosso repórter, do André Anelli, que acompanhou especialmente aí todo dia essas articulações nos bastidores, e confirmou aquilo que a gente antecipou aqui com a nomeação de ambos, aí, um para portos e aeroportos e outro para esportes. Sim.
Naturalmente, isso significa aí uma abertura do governo do Lula ao centrão. Eu digo que aconteceu um movimento muito parecido no governo Bolsonaro, mas demorou mais para acontecer, só que aconteceu de forma mais intensa. Agora está acontecendo mais cedo, só que ainda, vamos dizer assim, num ritmo mais tranquilo. Vamos ver como é que termina o ano, mas naturalmente não tem jeito. Hoje, com o Congresso empoderado e com o centrão, vamos dizer assim, no controle aí do orçamento, eles é que mandam. Então, o executivo, seja ele qual for, acaba em algum momento tendo de se render a esse poder que está concentrado no Congresso Nacional. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque eu estava analisando aqui alguns gritos nas arquibancadas aí do 7 de setembro, né? E a gente vai mudando de ano em ano, meu querido Felipe Monteiro, Nelson Kobayashi, Mano Ferreira, Felipe Campos, a gente vai mudando. O grito é praticamente o mesmo, né? Ou seja, deixa eu bater palma para político. Basicamente é isso. Então, 2022... a arquibancada gritava mito, mito, mito. 2023, a arquibancada está gritando olê, 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 olá, lulá, lulá. A pergunta que eu faço para vocês é muito simples. Vocês acham que algum dia a gente vai ver no Brasil a população mais cobrando político do que batendo palma para eles? Eu acho Vocês gostaram dessa pergunta? É uma bela pergunta. Eu sonho com um Brasil possível, um Brasil que comemore a independência com independência. Exato. Que tenhamos um povo independente para além de um Estado independente. Eu acho que é possível sim, que é uma questão de amadurecimento do país e da relação do eleitor com a política. Para isso, a gente precisa também ter um aperfeiçoamento dos trabalhos de base, do trabalho de educação política com as pessoas, o que a gente vê que não há muito interesse por parte dos partidos políticos nesse sentido. Há muito mais uma formação de militância quase acrítica do que, de fato, uma educação política que faça com que o cidadão tenha consciência do dever de cada cargo, do dever de cada político, para que possa aí efetivamente cobrar o político que, no fim das contas, é um funcionário do povo e não alguém que mande na população. Agora...